pessoal, boa noite. Mais uma live aí para gente trocar algumas ideias. Mais um dia para se agradecer. E assim, ó, gente, hoje eu vou com minha convidada é uma pessoa maravilhosa, nascida na Itália, mas brasileira de corpo e alma, enóloga, criadora do método Vinho e o Som da Sua Vida. E ela vem falar para a gente um pouquinho sobre o vinho hoje, contar seus benefícios e fazer umas analogias com o ser humano, como nós somos e como podemos nos tornar melhor. Minha convidada é a Paola Pedron, e nós vamos fazer agora o convite para que ela entre. E vamos lá. Vamos ver, Paola. Paola convidando. Enviar essa pessoa linda, iluminada, que nos beneficia, que nos presenteia semanalmente com a sua alegria, com a sua jovialidade. Ai, a Paola! E viva você, Paola! Oh, minha linda, que bello! Ah, Gratidão, gratidão. Então deixa eu fazer um brinde com você. Peraí, essa moça bonita. Ora, peraí, deixa eu fazer um brinde com você. Essa menina linda. Então, olha, a saúde, a saúde, a proteção, proteção, bênçãos infinitas em cada uma das pessoas que aqui estão e que aqui estarão. Fé exato. inabalável para vencer todo e qualquer desafio que tiver que enfrentar. É isso, evitar. E eu bebi um golinho porque dizem que a gente, quando faz o brinde, tem que tomar um golinho do vinho. Então, viva! É com fato. Pronto. Paola, querida, primeiro de tudo, gratidão por aceitar meu convite, por estar aqui, trazer um pouquinho desses teus conhecimentos e dividir com o meu pessoal também. E eu queria pedir assim, ó, vamos definir Paola hoje? Quem é Paola? Para quem não conhece, quem é Paola? Vamos lá. Olha só, primeiro, tesouro meu, grata pelo convite, grata por estar aqui com você, com o Fê, enfim, ter o privilégio de estar na tua página. Quem é Paola? Eu vou precisar de mais tempo para falar. Vamos juntar algumas palavrinhas. Vamos dizer o seguinte. Em se falando de minha metodologia de ensino, que lá se vão décadas, com humildade, mas com comprometimento que mexe com a alma, eu treino você a diferenciar vinhos bons, seriamente beneficados, que foram feitos como alimento que te beneficiam, de vinhos bombas, que estão lá muitas vezes cheios de glamour, de notas, de prepotência, de sofismo, isso não tem nada a ver com vinho, tá? Que infelizmente te prejudicam, porque existem correções laboratoriais a rodo, inclusive nos vinhos famosos, com notas, com medalhas, independente da origem, independente do que for. E como se isso não bastasse, porque o vinho feito como alimento que ele é um grande medicamento naturalístico, que te protege, que te ajuda a ultrapassar limites, que fecha a porta de depressão, que protege teu coração, que é um baita do anticancerígeno. Aliás, quem me escuta já me escuta falar isso há tanto tempo, não é? Mas como se isso não bastasse, eu te dou armas para que você, através dos teus órgãos dos sentidos, consiga diferenciar o que é bem feito daquele corrigido em laboratório. Mas, Paula, você faz isso num único curso, numa única aula? Na única aula eu te dou passos aos quais você já começa a se defender. E, obviamente, que é um aprendizado mais longo. E
incluo nisso ferramentas de coaching e mentoring que te ajudam a ultrapassar limite, principalmente em momentos de resiliência, transformando, tá, a tua liderança e a tua gestão em todos os sentidos, atingindo o teu emocional, fisiológico, espiritual e assim vai. Humildemente eu faço isso. Essa é a Paola. E aí era o que eu ia te perguntar. E para quem não conhece, para os leigos, Coaching, Mentoring and Wine, o que é especificamente? É esse treinamento de a gente repensar na vida? Na realidade, não é só pensar na vida, não é? O Vinho Coaching Mentoring, que tem um dos títulos e um dos treinamentos, chama-se Vinho e o Som da Sua Vida, Sonho, Objetivo e Meta. Então, na realidade, além de usar o vinho como esse alimento, como esse fio condutor, né, que vai te trazer maior serenidade, porque diminui a ansiedade, entre outras coisas, desde que você saiba como usar isso. Vai aumentar a tua imunidade. Eu também, se Mara me perguntar, vou dizer como é que nasceu isso, né? Mas o curso em si, vinho, sua superação, você é visto de forma integral, tá? Eu te vejo por inteiro. Como isso nasceu? Isso nasceu na maior resiliência da minha vida. Como se não bastasse já ter aí, abençoadamente guiada por esse pai maior que todos nós temos. Quando perdi meus pais muito menininha mesmo, essa força, essa fé inabalável sempre me ajudou. Mas eu sempre tive o vinho como alimento. Olha que curioso. E na maior resiliência na minha vida, que foi quando eu perdi tudo, enfim, a pessoa que, por patologia, não vem ao caso detalhes tantos, mas doeu. Mas, para vocês terem uma ideia... Todos nós passamos, né, Paola? A gente passa por estados, todos nós passamos. Duros que são, mas a gente tem que arranjar, de alguma forma, uma força inabalável para chegar adiante. E foi isso que você fez. E aí acontece o seguinte, eu estava um palito assim, depois de ter perdido tudo, na mesa da minha cozinha, que é um lugar sempre aconchegante. Tinha um copo de vinho na minha frente, muito pouco alimento ali, e ali eu enxerguei o meu reflexo. Quando eu vi o meu reflexo, então, enfim, do jeito que estava, eu falei, era já algum tempo muito longo de tudo que tinha passado, mas muito longo mesmo, eu falei, caramba, além do nosso Pai maior Deus, além dessa fé inabalável, o vinho me ajudou a ultrapassar, sim, esse meu limite, me mantendo a saúde, ou me direcionando para o melhor dela, me mantendo a capacidade de pensar, não obstante a dor. Então eu falei, eu preciso deixar esse legado de alguma forma. Eu sempre falei isso, né? Vinho, coaching, eu preciso, e ali nasceu Vinho, coaching, e aí nasceu Paola Pedron, grife enológica. E aí nasceu uma loucura, porque uma outra pessoa mais amiga me dizia, Paola, que loucura é essa? Bebida alcoólica, com performance de pessoa, gestão, liderança, que você bebeu? Eu falei, graças a Deus. Bebi. Enfim, então assim, ao mesmo tempo que eu tive, quando tudo nasceu, uma crítica muito grande, eu sabia que essa metodologia poderia ajudar muita gente. E abençoadamente é o que eu ando fazendo nesses anos todos. E desde 2015 trazendo para o digital também. Só que com uma coisa, com humildade, melhorando todo santo dia. Isso precisa. Será que eu respondi? Respondeu maravilhosamente bem. Qual é a proposta nossa? A nossa proposta é fazer com que as pessoas identifiquem que é possível, mesmo em tempos de crise, mesmo com problemas, a gente ultrapassar. E você é exemplo disso. Você superou, você foi buscar novas oportunidades de ensinar as pessoas a superar. E é isso que é fantástico. E aí eu já vou aproveitar o gancho, né? Porque nós temos o privilégio de participar da mentoria com a Paola, nós temos um grupo, né? E a gente tem esse privilégio de participar. E assim, gente,
é algo fantástico. E eu queria, com essa base na aula que a gente teve, eu queria uma coisa. Como é que a gente faz a analogia do vinho bom para o ser humano melhor? Porque nós temos no vinho o terroir, nós temos os blends, nós temos as castas que a gente usa, as garrafas que são usadas, né? Porque tem vinho para uma garrafa e para outra, tem o armazenamento, tudo tem segredo. Qual é o segredo e como a gente pode fazer essa analogia, já que você propõe o estudo do vinho, mas também conhecer o ser humano por dentro, por inteiro. Vamos ver Mara, como meu é que a amor, gente perdoe. consegue A juntar. última frase tua, perdoe. A última frase Não tem sua problema. congelou e eu não Ótimo. escutei, me perdoa. Tem problema. Eu pergunto o seguinte, que analogia podemos fazer entre um bom vinho e o ser humano? Falando em terroir, porque o ser humano, nós temos a uva tem o terroir, o ser humano tem o meio ambiente que vive. Nós temos as castas, as uvas, que vem e a gente separa, escolhe. Nós temos Peraí, moça linda, peraí, vamos por partes. Peraí, essa menina linda, peraí. Vamos fazer Eu vou pedir permissão para uma coisa. Eu estou vendo, pelo menos eu estou vendo pessoas entrando. Você me permite agradecer, então, ao Marcelo, Caroline, Cida Leitão, meu amor, gratidão por estar aqui. Viva bem, olá você. Professor Dulce Maria, acho que tem toda a turma linda de você aqui, olha. Eu vou te dizer uma coisa, esse abraço é para todos. E eu quero dizer uma coisa, gratidão, Dulce, porque eu sei que o fuso horário aí é bem diferente. Ela está em Londres, tá? Tá. Então, o fuso horário lá é outro. Gratidão por estar todo mundo aqui escutando e aprendendo um pouco mais e absorver essa Paola maravilhosa que traz tanto conhecimento para a gente. Então, assim, tem mais pessoas lindas aí. Então, Dani, Fernando, todos vocês sejam muito bem-vindos. Gratidão por estarem aqui. Se puder compartilhar, a gente fica bem feliz, né? Bem feliz. Deixa eu te fazer uma pergunta, uma resposta, né? E aí depois você desmembra da melhor maneira ou me puxa a orelha, se não era isso que você queria ouvir, tá? Então, assim, o vinho, amorosa minha, tem tanta vida quanto cada um de nós. O bom vinho nasce, vai para a infância, adolescência, com direito de todos os rompantes de um bom adolescente, vida adulta, maturidade, e só então morre. Então, o vinho tem vida, tanto quanto todo e qualquer ser humano, tá? E tem o vinho ruim, tem o vinho mascarado, né? Tem o vinho que enche a paciência, e tem o vinho excepcional e que quer ser moldado e melhorado cada vez mais. Porque não sei se vocês sabem, mas a boa videira, infelizmente ou felizmente, ela gosta de sofrer, né? Ela sofre bastante para dar bons frutos. Então, a analogia, ela nasceu aí. Ela nasceu aí. Se o vinho tem tanta vida quanto a mim, quanto a nós mesmos, né? Por que não fazer todas as analogias necessárias? Por exemplo, na família da estrutura de qualquer vinho, você precisa ter a firmeza de alguns elementos dessa estrutura de vinho e a flexibilidade de alguns outros elementos. Sem essa interação dos elementos que te dão firmeza e dos elementos que te dão flexibilidade, você não consegue equilíbrio nesse vinho. Seja um vinho jovem, seja um vinho mais amadurecido, seja um vinho de mesa, eu estou falando que dure 50, 60 anos, 70 ou mais anos. Estou falando de vinhos que entram na classificação vinhos de mesa. Então, assim, se esse equilíbrio não existir, não vai adiantar de nada. Se eu não tiver um bom corpo, uma boa estrutura, um bom material fenólico para os vinhos mais longevos, também não vai adiantar de nada. Então, isso tem tudo a ver com a formação da tua postura mental, com o fortalecimento do teu caráter, né? Com o florescer da tua essência, porque todo santo dia a gente tem que fazer com que a essência da gente floresça. O que você acha, meu amor, dessa resposta?
Eu acho que é perfeito, exatamente isso. E assim, eu comparo a garrafa, por exemplo, a escolha da garrafa o cuidado com o corpo humano, o corpo físico. Porque você, quando escolhe uma garrafa para o vinho, pelo que a gente conversou, que eu falei, tal garrafa, você me disse, não, não é assim, ó. São essas garrafas. Você mostrou umas garrafas para a gente no curso e identificou que vinhos são usados nessas garrafas. Então, eu acho assim, ó, cada vinho tem suas garrafas específicas. Cada ser humano tem seu corpo que precisa ser cuidado também. O externo também, porque as pessoas. Hoje a gente vive muito no conceito de cuidar do externo e não do interno. Mas cuidar do externo é um fator também. Sim. Né? Então, eu faço muita analogia entre as garrafas que você nos colocou no curso e o corpo humano com cuidados, porque são vários corpos, são vários tipos de corpos, né? E todos têm que ser cuidados. Então, você falou uma coisa. Pode falar. Pode falar, meu amor. Falou uma coisa muito importante. A essência de cada um, né? Ela é diferente. E sem dúvida alguma, a gente precisa tanto cuidar do interno, o teu jogo interior, né? Teu jogo interno, como o teu jogo externo, como o teu invólucro. Se esse invólucro não ajudar a você de alguma forma, realmente acaba te prejudicando. Exato. Né? Mas eu me peguei aqui nessa tua comparação porque, assim, na tua primeira aula, né? Você viu genericamente como nasceu algumas garrafas de vinho. Mas não significa, de repente, que determinada característica de garrafa não possa proteger um vinho que, teoricamente, deveria ser de outra região. Isso também acontece com o ser humano, né? Exato, então, porque aí está a flexibilidade do ser humano de se adaptar às situações e de se... Esse jogo de cintura, né? Tá, pronto. Bravo. Aí pronto, não! E assim, ó, as garrafas, elas estão para acolher o bom vinho. Porque o que tem, espera-se que a garrafa e o vinho se harmonizem. Então, a garrafa, o externo, com um bom vinho, dá a combinação perfeita para a gente usufruir de um bom vinho, porque tem o bom vinho levam as boas escolhas de uvas, a boa produção, a parte de vinificação. Né? Aí é que está o ponto. Aí é que está o ponto. Crucial. Tá. Então vamos lá. Né? Quem vinifica o vinho, se quem vinificar o vinho não entrega ali a sua alma, tá? Com toda a sua essência, com toda a seriedade, né? E geralmente isso não significa que vá pelo caminho mais fácil, muitas vezes é o contrário, eu não vou ter um bom vinho, mesmo tendo grandiosas uvas. Então, a seriedade de quem vai vinificar aquilo é que dá o tom e o som daquele momento, né? Assim como o grande produtor de uvas, não é? Então, ele vai entregar a alma ali, acompanhando suas videiras, passo a passo, em todas as podas que ele tiver que fazer, vai cuidar com o e aí ele entrega ali para quem vai fazer o vinho aquilo que ele considera o melhor, né? Mas aí vai esse alguém, enfia tudo que não deve no vinho, e aí me estraga aquelas uvas. Então, assim como o ser humano, né? Ele pode sair de pais excepcionais, de antepassados divinos, mas se não tiver uma gratidão incondicional, se não quiser se esmerar e melhorar cada vez mais, por moto próprio, muitas vezes, não esperar nada de ninguém, não. Você tem que ter força e capacidade de ir atrás. Você tem que querer isso. Se você não quer isso, então sinto muito. Né? O vinho é a mesma coisa. O bom vinho vai ultrapassar até uma garrafa não boa. O Marcelo está perguntando se o espumante pode ser considerado um vinho. E aí eu não vou responder, vou deixar para você contar. Marcelo, bem-vindo. Doutora Ivanilda, sua linda, bem-vinda, Ivanilda, sua linda. Olha, o espumante, assim como a champanhe, Marcelo, caro,
é um espumante ou uma champanhe, ele não é um vinho de mesa. Isso fica uma história para outro dia, né? Porque eu vou te explicar as três classificações. Então, a gente não pode confundir a classificação com a legislação e nem com hierarquia de regiões. Se a gente confundir, realmente dá um nó, tá? Então, assim, o espumante é um espumante. Quando bem feito, feito com a alma, ele é um diurético magnífico, tem que repor o teu potássio, é um vinho refrescante, mas não é um vinho de mesa, tá? É um espumante, ele entra na classificação de espumante ou champanhe, se for feito na pequena regiãozinha ali do champanhe, com as uvas ali de acordo com a legislação. Será que respondi mais ou menos, Marcelo? Veja lá. Vai lá, Marcelo, responde para a gente se você concorda aí com a explicação ou quer mais alguma pergunta. Participa, manda, envia pergunta, envia aviãozinho para os amigos e vamos fazer uma live maravilhosa aí. Vamos falar sobre vinho, vamos comentar, mas não vamos beber. Por enquanto, né, Paola? Por enquanto. Gente, a outra pergunta, Paola, é que, assim, ó, desde criança, a gente cresceu com algumas regras, digamos, né? Vinho branco, carnes brancas, vinho tinto, carnes escuras e assim, and so on. A pergunta é, isso é regra ou a gente foge? Pode. Você pode ultrapassar essas regras. Sabe? Porque, assim, você pode... eu te pergunto porque, assim, eu já vi pessoas, por exemplo, como o bacalhau, que a gente até comentou, né? Muitos tomam Sim. vinho branco e alguns tomam tinto. E aí eu te pergunto, o que a gente faz? Então, é assim, um belo bacalhau, ele tem sabores marcantes, ele tem um azeite bem gostoso, ele tem, né? E muitas pessoas mesclam uma série de coisas. Então, ele tem um sabor mais forte. Eu não estou falando do bacalhau fresco, estou falando do bacalhau que a gente salga. Então, invariavelmente, ele precisa de maior material fenólico e não necessariamente do vinho, só o vinho branco, que pode ser o fermo, o frisante ou o espumante, tá? No caso, por exemplo, do bacalhau, os pratos clássicos de Portugal vão lá com vinho verde tinto. Sim. Eu adoro um vinho fermo tinto com bacalhau, tá? Não só com bacalhau, mas como peixes mais saborosos, de repente, quando eu tenho a oportunidade de comer um atum fresco, capricho num molhozinho à parte, seja de tomate, seja o que for, seja de ramerino, ou salve e alho, seja o que for. Mas quando o sabor do peixe é mais intenso, quando eu tenho mais gordura boa nesses peixes, eu vou no tinto, tá? E se de repente eu tiver um branco com um bom material fenólico, não estou xingando ninguém, tá? De repente eu posso ousar, né, quando tiver muito calor, por exemplo, ousar comidas mais intensas, que a grande maioria de pessoas geralmente só tomam com vinho tinto. Então, ousar você pode sim. Você só tem que saber diferenciar o quê. E mais ainda, no primeiro momento, você tem que querer aprender, diferenciar a estrutura de qualquer vinho do mundo, tentando só discernir se ele é bem feito ou não. Para isso, você precisa realmente querer aprender isso, entrar por um... Vem para cá, né? Né, minha linda? Pronto, falei. Né? Precisa querer aprender a fazer isso. Com certeza, porque, Paola, me surgiu agora uma pergunta e eu vou fazer essa pergunta para você. Às vezes, por exemplo, a gente usa o básico, que eu sei, tá? Cabernet Sauvignon. Tá? A gente usa. Mas assim, ó, existem uvas tintas, como existem as brancas. Eu vou falar das tintas, tá? Existem uvas tintas que são direcionadas para determinadas carnes, por exemplo, como carnes exóticas. Existe uma uva específica ou vinho fabricado com uma uva mais específica? Não, meu amor, deixa eu te falar. Realmente, quando a gente quiser simplificar, até tem pessoas que fazem isso, simplificam e tudo bem, pegam um Cabernet Sauvignon com uma carne exótica, mas não, gente.
Se o vinho não estiver bem feito, ele vai estragar a carne e estragar teu estômago. Estragar a tua pressão, estragar o teu bem-estar. Então, na hora ali que você está comendo com os teus amigos, com os teus familiares, é tudo lindo, maravilhoso. Depois você fica com uma bela enxaqueca, um mal-estar, uma queimação no estômago. Quem aqui nunca aconteceu isso? Me diga. Exato. Né? Então, assim, existem 10.000 uvas vitiviníferas próprias para se fazer vinho. E assemblagens, ou seja, a mescla de cortes, seja só da uva, ou seja, dos mostos, que são magníficos, não é? Que dão estruturas diferentes. Aí sim, você assim, aprendendo, né, a degustar isso, ou usando, por exemplo, o bom vinho combina até com pipoca, com manteiga, tá? E tira o peso na consciência de você ter colocado manteiga onde não deveria. Tira o peso, porque vai lá e tira a gordura não boa. Tem gente a mãe que inventa, Adriana, está perguntando se água com gás é bom para limpar o palato. Ô, brava Adriana. Olha, muita gente usa. Inclusive usa a água, que a água gasada, ela tem que estar mais fria, bem mais fria. Só que eu digo o seguinte, como a gente faz, tanto online como nos cursos vivenciais, a gente faz uma avaliação mais indo para técnica do que outra coisa, porque você precisa treinar os seus órgãos dos sentidos para perceber, né, o equilíbrio dos elementos mais importantes da estrutura de qualquer vinho do mundo, e não só isso, perceber também quando há correções laboratoriais. Então, o que vai acontecer com as tuas papilas gustativas se você colocar uma água fria ou gelada com gás nas tuas papilas gustativas? O que acontece? Para mim, eu acho que ela vai se assustar. Elas vão se contrair. Não vão? Elas vão se contrair, vão perder a capacidade de percepção. Então, eu, Paola, e para as minhas mentorandas, mentorandos e meus alunos todos, eu realmente não sirvo água com gás e nem recomendo, por causa deste motivo, por conta da metodologia que eu pratico. Agora, se você quiser limpar a boca de vinho não bom, que saiu no meio do caminho, que está esquisito lá, aí você usa. Tá? Mas só que você vai saber, já ter a consciência de que a tua percepção gustativa vai diminuir. Deixa eu olhar no buraquinho, porque eu não estou me vendo. Deixa eu olhar no buraquinho. Para ver, para olhar no teu olho. Então, só estou vendo as perguntas, né? Tudo pretinho aqui. Então, será que eu me expressei bem, Mara? Me ajuda. Sim, com certeza, com certeza. Me expressei bem? Ô, Paola, deixa eu te fazer uma outra pergunta, né? Porque alguém me perguntou ali sobre o vinho suave e seco. Tinto seco claro, é isso? Oi? Oi, amor? O vinho, alguém me perguntou sobre suave e seco. No meu caso, eu sempre seco. Agora eu te pergunto, o suave é adocicado? Como é que funciona esse negócio? Cutelaria Sense, é isso? Isso. Acho que sim. Ele escreveu aqui, peixe, o tinto seco ou suave? Olha, o vinho que faz bem para a tua saúde sempre será o vinho seco, tá? Mas, Paola, eu não gosto de seco. Então, assim, você precisa querer aprender a fazer com que o teu palato, né, tenha prazer nisso. Por exemplo, o bom vinho tinto seco, bem feitinho, parte dos elementos dele é o álcool etílico, que está lá por razões importantíssimas, né? Só que acontece algo ali naquele milagre que faz com que o vinho vire alimento e não bebida alcoólica, história para outro dia. Mas assim, então, o equilíbrio dos elementos todos vai fazer, dependendo da região, e se eu colhi uvas bastante maduras, tanto com amadurecimento fenólico como com amadurecimento açucarino, né, da própria fruta, então eu vou ter um vinho seco que vai dar a sensação que tem um traço ali que te remete ao doce. Eu não posso acrescentar, nem chaptalizar demais esse vinho, né? Para ter maior percentual alcoólico, porque vinho bom não tem nada a ver com a potência alcoólica só. Porque se eu não tiver uma potência fenólica, e muita gente
acha que tem que ter potência alcoólica, não é? Só que esquece o que é mais importante, minha potência fenólica. Agora você vai falar, como é que eu percebo tudo isso? Eu vou medir? Tem algum medidor para isso? É treino. Teus órgãos dos sentidos. Os teus órgãos dos sentidos. Não há instrumentação, tá? Porque você tem ali o exame químico, enzimático e tudo mais, mas acontece que só a capacidade do ser humano aqui realmente consegue avaliar vinhos seriamente, tá? Não adianta. Percentuais, por exemplo, de substâncias fenólicas. Vou lá para a Itália, lá no Piemonte, vou pegar 2 característicos de lá, um Barolo e um Barbaresco. São totalmente diferentes, tá bom? Né? Um vinho teria que durar pelo menos 60 anos e o outro se toma com mais jovenzinhos. São totalmente diferentes. Só que o exame físico enzimático vão dar números exatos. Os dois vão parecer a mesma coisa, mas não são, não. Mas não são. Será que eu me expressei melhor? Né? Olha, a mãe que inventa, que bonito! Mãe que inventa. Já tomei vários vinhos que deu azia, olha só. O bom vinho jamais pode te dar azia, te dar dor de cabeça, te queimar ali o esôfago, o estômago, te dar mal-estar, te deixar a cabeça pesada, te deixar com enjoo no dia seguinte, né? O bom vinho não faz nada disso, muito pelo contrário, tá? Mãe que inventa, sua linda. E aí, Paola, a gente façam como a gente, né? Vamos para a mentoria e vamos aprender a diferenciar um vinho bom de um vinho bomba. Não entendi, meu amor, tá falhando. E aí, façam como nós, né? Os teus mentorandos. Vamos para a mentoria para diferenciar um vinho bom de um vinho bomba. Que não necessariamente é o mais caro e o mais barato, mas é o que é melhor feito. Bravíssima, meu amor. E, aliás, quem quiser aproveitar, tá? Deixa abusar, depois a Mara vai me mandar uma mordida telepática com razão. Dá uma xerecada no meu perfil, porque ainda tem um link que vai durar mais 48 horas lá. E se por acaso ainda tiver uma oportunidade, vá lá, leia e aproveita. Pronto. E detalhe, gente, essa e as outras lives que já aconteceram do Papo Pra Vida já estão lá no meu canal no YouTube, Mara Graça Terapeuta. Acessa lá, quem chegou atrasado, lá vai estar toda a live de hoje, e como as outras também, tá? Que delícia. Só um recadinho, né? Vamos aproveitar e passar os recadinhos, né? Dei um recadão. Pode me mandar mordida telepática depois, que tudo bem. Não tem problema algum. Olha só, a Viva Bem Nutrido, interessante, mais um para defender quanto à água com gás mais sódio. Viva Bem Nutrido, sua linda. Eu acho que eu não entendi bem. Ela escreve novamente, Kellen. Dá ali um retorno pra gente. Paola, uma das coisas que a gente conversou na mentoria e assim, que me marcou, porque o cardiologista da minha mãe, ele já chegou um dia e disse assim, dona Erna, essa é a sua taça de vinho que a senhora tem que tomar todo dia. Ela tinha colesterol, ela tinha glicose alta, ela tinha pressão alta, tomava os seus remédios. E aí, eu te pergunto, porque na mentoria que a gente fez já, a gente conversou sobre o fato de o vinho ser um vasodilatador. E aí eu pergunto, realmente as pessoas que têm problemas com pressão arterial, elas podem consumir aquela história da taça, uma taça. Gente, não é uma taça, tá? Porque tem gente que vai achar que é uma taça, né? Uma taça diária. Pode. É isso aqui, ó. Dá para ver? Viu? Um pouquinho mais do que isso aqui. Tá? Assim, olha. E vai depender do número de enzimas que você tem. Tá? Vai depender do número de enzimas que você tem. Então, por exemplo, as pessoas de origem oriental, dependendo do número de enzimas, então ela toma um pouquinho menos. Cada um vai, né? Isso se for para tomar todo dia. Mas não é aquela história de tomar todo dia só. Você pode tomar, para esses efeitos maravilhosos que o vinho tem, pelo menos 3 vezes por semana. Pelo menos isso. Mas desde que seja um vinho seriamente vinificado.
Porque se E não seco, for, né, não gente? adianta nada. E Não seco, adianta né, nada. pessoal? Porque a maioria Seco, gosta do vinho bravíssimo. meio doce. A minha Gente mãe era linda, assim. vinho doce. Vinho doce, por mais delicioso que possa ser, inclusive existem néctares maravilhosos, um grande Sauternes, um grande Botrytisado, o Eiswein, o vinho alemão que você comentava outro dia, 18 anos, são maravilhosos, são néctares. Tem o vinho de Páscoa italiano, insomma, mas vinho doce não faz bem para a tua saúde. Vinho Perfeito. grande, vinho doce, não faz bem para a tua saúde, olha o que eu estou dizendo. E eu sou prova viva. Eu controlo tanto o colesterol ruim, que eu produzo geneticamente, como a minha pressão, que ela teve, sim, alterações naquela resiliência toda. E eu sei quando alguma coisa está acontecendo e a tensão está grande e etc e tal. Então eu vou direto num copo de vinho tinto, aquilo é... E eu falei isso em diversas lives minhas até. Quando realmente preciso e ele é bem feitinho, você sente até o efeito. Outras pessoas precisam de um vaso restritor, dependendo da Sim. patologia. Então, é tudo, precisa ver como, aonde, quem, por quê. E Uhum. se a garrafinha que está ali na tua frente está seriamente vinificada. Da mais É. simples à mais complexa. Aham, Tá? aham. A Kelly Respondi a respondeu, ó. contento, amor? A Kelly, a nutricionista da Viva Bem Nutrido, respondeu que ela indica água pura, ao natural, e às vezes até mais morna ou quente até, mas sem gás. Minha linda, bate aqui. Tchau! Viva você. Gratidão. Pois Paola, eu, por exemplo, eu não tolero água fria, água gelada. Eu não consigo. Não me faz bem. eu E também desde não tomo, pequenininha. É bravíssima. mas Então, essa linda você, nutricionista... Hã? você sabe que eu não bebo por causa do canto, né? Olha, não bebe água gelada por causa do Água canto. gelada por Brava, causa do amor. canto, exatamente. Brava, amorosa minha. Eu cuido bastante disso. Paola, eu tive a oportunidade Amorosa, de tá travando, tesouro, tá travando. mas a gente vai Mara, continuar. Se eu precisar, eu te faço realmente novamente a pergunta, pode ser? Faço Mara, minha novamente a linda. pergunta. Mara, Oi, estou ouvindo gente, um sim. pouquinho de paciência, porque a live da Mara tá travando. Eu não sei se a minha está também, Não porque tá eu não travando, consigo tá? visualizar. Fernando, por Deixa eu favor, ver, deixa eu avisa fazer uma ali. coisa aqui. Um pouquinho de paciência, gente. Um pouquinho de Sem paciência. problema. Mara, Paola, querida, você está me ouvindo? amor, agora Oi, sim. ótimo. Travou Então, uma boa parte da tua não, live. não tem Para mim, problema, porque agora travou. a gente toca para cima, o Aí eu não papo está escutei o muito que você bom. falou, meu amor. Eu vou repetir porque eu não falei, querida, tá? Paola, eu tive o prazer de participar de algumas lives tuas e eu vi sempre você Tá? comentar dos benefícios que o vinho trouxe para a tua saúde, porque eu sei que você passou por alguns reveses de saúde e o vinho veio no teu socorro de alguma forma. O que Sim. eu te pergunto é, por exemplo, né, a tua queda que a gente percebeu, a gente soube de toda a história, porque a gente viu todo o processo. Então eu te pergunto o seguinte, eu queria que você me contasse um pouquinho como o vinho te socorreu nessas situações de saúde. Conta uma experiência para gente, conta como é que foi, porque você consome vinho há um grande tempo, né? Principalmente Consumo porque vinho desde bebê. tu sei italiana, Parte italiana e parte espanhola. Mamma é, espanholina, babbo italiano. é, Va bene. eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre essa tua saúde e o teu vinho, porque você falou que toma vinho para controlar a pressão, colesterol. Vamos falar um pouquinho? Vamos. Deixa eu fazer duas coisinhas aqui. Bom, eu vou tentar ser assertiva para falar por exemplo, da live que você participou comigo, aproveitando que a doutora Ivanilda está aí com a gente, está aí na tua live. Isso.
Então, assim, por exemplo, o tom baço que dei. Então, houve um corte profundo, exposição por muito pouco não estourou a artéria superior labial, uma série de coisas ali aconteceu. Então, assim, o vinho me ajudou a ter a estrutura óssea mais forte, tanto que eu não arrebentei ainda mais os dentes, a estrutura aqui, um exemplo. A cicatrização impressionou até a mim mesma. E olha que eu já venho aí há anos tendo histórias para contar e algumas histórias bem delicadas, história para outro dia. Mas vamos ficar ali. A cicatrização realmente foi impressionante. E volto a dizer até a mim, com um detalhe enorme, né, Mara? Eu não tomei nem anti-inflamatório e nem antibiótico. Exatamente. Eu já tenho, obviamente, o vinho como alimento, né? Então, tudo na vida é questão de peso, né? Por exemplo, mesmo quando eu renasci das cinzas, do 0 menos vermelho multiplicado por 20, tá? Então, assim, e como outras ocasiões da minha vida, né? Então, assim, você não pode comer 3 refeições, você faz uma. Você não pode comer 3, você faz 2. Você, tudo na vida tem um peso. Não pode isso, mas a minha garrafa de vinho, sim, eu tinha. Tá bom? Então, tudo é uma questão de como é que a gente diz, Mara, em português? De escolha. De escolha. Não é? Então, você vai aqui. Então, realmente, né? O vinho é um grande aliado. É um grande aliado. Olha só, a doutora Ivanilda está lá, sim! Então, ela como testemunha, né? Outras ocasiões, então, por exemplo, o próprio colesterol ruim, que ele estourou total, ultrapassou 600 quando eu descobri. Mas acontece que o meu colesterol bom estava lá em cima. Então, me protegendo, acabando com os ateromas. Que são ateromas, placas que prendem lá na tua artéria. Né? Então, o bom vinho vai lá, arranca aquilo e manda embora. Quem tem problema de estrutura óssea, por exemplo, o bom vinho tem a capacidade de matar células não boas, tá? E faz com que células novas nasçam, por exemplo, os osteoblastos, tá? O vinho provoca a apoptose, a morte de células não boas. Ali, deixa eu te perguntar. Você está lendo alguém? Pode responder, Paola, não tem problema. Tô lendo que alguém disse, não, nenhuma das duas estão travando. Aí uma pessoa linda disse, é a tua que está travando, Paulo. Eu acho que está dependendo da internet de cada uma, não tem jeito. Não tem problema. Né? Tá tudo tranquilo, porque tá fluindo, as pessoas estão interagindo, e é isso que é importante. Paola, Ali Marx, ela pergunta o seguinte, ó, por que tem vinhos que te remetem a uma certa nostalgia, uma melancolia, e outros te deixam mais alegres, mais eufóricos? Tem alguma explicação ou é estado de espírito de cada um? Olha, essa resposta talvez seja um pouco mais complexa. Eu volto a dizer, o bom vinho, seriamente vinificado, ele te deixa bem. Ele pode te deixar um pouco mais relaxada, um pouco mais alegrinha. Veja bem, não estou falando bêbada, não estou falando com mal-estar, nada disso. Agora, correções laboratoriais com substâncias que infelizmente não são tão boas, inclusive são usadas até em refrigerante. Infelizmente, acharam bonitinho usar no vinho também e me deixou bem brava, para não dizer outra coisa. Porque eu uso o vinho como remédio, como medicamento. Então, não é para brincar com isso. Tá? Por exemplo, para vocês terem ideia, além de substâncias não boas, usam lá pó de tanino, né? Lasca, serragem, enfim, coloração para deixar mais assim o assado, entre outras coisas, que eu estou falando das coisas mais leves. Não vem ao caso isso no momento. Então, assim, correções que são feitas, tá? De modo, entre aspas, legal. E no mundo inteiro, tá, gente? No mundo inteiro. Então, infelizmente, propiciam, sim, ao teu organismo ter reações não boas. Certo. Tá? Inclusive vinhos muito famosos, muito famosos. Parece que alguém aqui disse que gosta de um Valpolicella.
e colocou o nome do produtor. Depois eu vou lhe responder mais bonitinho, tá bom? Mas assim, o que eu vou te dizer é, ai que linda, alguém escreveu assim, amando. A mãe que inventa, escreveu amando. Ah, é. A Cida escreveu aqui, estou olhando com os olhinhos lindos. Então, assim, o que eu vou te dizer é, tenta procurar outros produtores além desse e, e compara. Pronto. Sim. A E assim, dica ó, que eu posso te dar nesse momento é procura outros produtores além desse e compara, tá bem? e se E uma quiser dica saber, muito, fala, fala. Não, pode falar, Paula, desculpa. uma dica muito importante é o bom vinho, ele evolui no copo, ele melhora no copo. É por Quanto isso que mais a tempo gente abre um tinto e deixa ele um pouco no decanter? Um bom tinto? a resposta é mais complexa, às vezes ele precisa respirar mais, dependendo do tempo de vida desse vinho, Hum, as castas, né? As uvas que fazem esse vinho, a forma de uhum, vinificação, aí ele precisa respirar mais. Tem vinhos que não há essa necessidade toda, basta você colocar um pouquinho no teu copo, primeiro, né? Serve você, serve as pessoas que estão com você, depois você termina de se servir. O que que você faz quando você colocou ali um pouquinho para você? Você deixou o oxigênio entrar. E uhum, aí ele vai fazer com que o que está lá dentro respire mais e você vai servir, portanto, vinhos mais oxigenados, né, para as outras pessoas e uhum. termina de se servir depois. Então, isso Tá. ajuda, mas a resposta é um pouco mais complexa para aqueles vinhos que vão para o decanter, Ó, tá? nós estamos aqui com um amigo nosso que faz antepastos Penha. Ó, muito Hum, interessante as explicações da Paola. Ele produz antepastos gratidão! de berinjela, que são maravilhosos. Uau! Uau! Esse menino, Gratidão, benza a Murilo. Deus! Gratidão, Murilo. E de vez em quando, assim, a gente conversa sobre vinhos. Então, ele está aí, ó, também assistindo, prestigiando a nossa live. Gratidão também a todos que Ciao, estão. antepasti! Ti É, ringrazio! e, Paola, eu gostaria de frisar mais uma vez que, assim, ó, nesse teu curso, nós estamos eu até comentei isso contigo, né? A gente está redescobrindo o vinho. E isso é muito bacana, porque a gente tinha uma noção, vinho, bebida, pá, e deu. E agora a gente está descobrindo o interior do vinho. Eu comparo assim, ó, como as tuas aulas, elas nos mostram o interior de um vinho. E eu vou te Que confessar uma delícia! coisa. Para finalizar a minha fala, eu quero te confessar uma coisa. Eu estou ansiosa pela sexta-feira novamente. Uau! Que delícia! Então, Paola, e foi uma delícia estar com vocês, porque a aula, ela prevê, originalmente, as aulas deveriam ter 2 horas. Mas a gente fica no mínimo 3 horas. E a gente ficou, acho que umas 4 horas. a É gente uma ficou média quatro que os horas meus alunos ficam conversando e comigo, falando, né? mas é É porque é uma um média. assunto adorável. Que E assim, ó, delícia. olha, ó, ele ainda botou ragapeta para harmonizar. Aceita um vinho ou É apenas uma que, cerveja? Antepastos Penha. olha Pode-se só, usar a ragapeta com uma cerveja, com vinho ou precisa ou só cerveja? agora eu vou precisar da tua ajuda, meu caríssimo criador de antipasti. Dime Sim. uma coisa. Questo antepasto é o quê? É uma espécie de peixe tipo Não, anchova? a ragapeta é aquela É que carne é. moída, Ah, preparada, misturada, que ela é picada na frente da gente, assim, com ovo, temperos. É uma carne crua, que a gente costuma comer com entendi. preto. Mas que bellino, mas não sou uma... Engraçado, me sembrava que questo tipo di antepasti. Ai, que vergonha, né, gente? Eu não como tanto antepaste assim. Carne crua, Carne crua, aguarda. viu? Carne crua mi piace Sim. tanto quella che sono libanese. Aham. Mas é,
O ovo, não, vai bem um vinho. Repete de novo, tesouro. A carne crua, picadinha, com que erva? E ovos Ah, cozidos, não, ovos não, crus. ovo cru. Tipo Ovo quibe cru. cru, Ah, então tá bom. tempero. Então é Tipo bem. quibe cru, exato. Com pinole ou senza pinole? Com castanha ou senza Provavelmente com castanha? pinoles. Provavelmente com pinoles. Boa noite, A Sandra. Provavelmente com pinole. Sandra. Bom, então, assim, sem dúvida alguma, vai muito bem com vinho tinto, com estrutura, e só cuida do azeite que for colocado ali. O menor acidez possível, eu nem precisava estar falando isso, né? Eu adoro um alhozinho também, coloco ali, né? Exato. Mas é só para todos saberem. E quem gosta da coalhada seca nesse tipo é só o fio de azeite ser um pouquinho mais abundante. Então, vai Ok. combinar com vinhos tintos, com vinhos rosés de material fenólico, né? E dependendo do que é que foi colocado ali, um branco de corpo, bem Ah, corpo, né? certo. Certo, certo. Alcaparra e muito azeite. Então, fica no tinto, porque a alcaparra realmente ela é mais Tenho sim. indócil, Uhum, né? Ela é mais uhum. indócil. Então aí, Então, a Murilo, já está alcaparra a dica. O antipasto, a racapeta, um tinto que vai fechar muito bem. E a gente espera o convite para comer também, né, Paola? Mas olha, o tinto tem que ser bem feitinho, de preferência o material fenólico maior, tá? Uhum. Alguns vinhos da Bairrada vão combinar, alguns vinhos do Piemonte vão combinar, alguns vinhos do Alentejo talvez combine, mas só que precisa ser, volto a dizer, bem feito. Esse daqui tem Perfeito. uma fama muito grande, eu não vou mostrar o rótulo, tá, gente, nesse momento, não é o momento. Sim. Mas, por exemplo, tem fama e tudo mais, mas o que aconteceu quando eu fui avaliar? Ele tem maior potência alcoólica do que material fenólico suficiente para respaldar, tá? Mas está ruim? Não, não está ruim. Só que, por exemplo, para o meu uso, como eu faço de medicamento, ele é meu medicamento, o meu vinho é meu medicamento, além da água, né? Água em abundância, já não dá para usar como eu precisaria usar, né? Então, Olha, o convite já está feito. Muito bom. que delícia, Agora só falta a Evita! Paola vir a Santa Catarina, porque a Paola está em São Paulo. Ah, meu Deus, que pena! Meu amor, eu acho que a minha, espero que não seja a minha live também, mas de repente me dá uma... Mara, agora você voltou, bens a Deus. Fala Voltei, de novo voltei, comigo. tranquilo. Ó, Paola, eu tô aqui o tempo inteiro e para mim você não Marinha, trava, tá, meu amor? Tá tudo certo. tá, então tá bom. Agora, Ah, eu... Paola, nós Olha, a estamos com. Ivanilda está dizendo assim, convida eu também. Convida eu também, é. Santa Catarina recebe todo mundo de braços abertos, tá? E ele tá lá, ó, venha ou Deixa eu vamos. ver uma coisa aqui. Deixa eu ver se melhora isso aqui. Paola, nós estamos com 53 minutos de live, nós temos que encerrar daqui a pouco, então eu deixo agora assim, ó, o meu agradecimento pela tua disponibilidade de tempo, por esse papo maravilhoso, por essa conversa light que a gente teve. Agradeço a todos que estão aqui participando, que interagiram, que mandaram recado. Quem não assistiu por inteiro, assiste lá no canal, vai estar no meu Instagram, Desafios da Melhor Idade, vai estar lá no meu canal. É só acessar Mara Graf Terapeuta e a gente participa aí de toda a conversa. Todos que não tiveram, entrem lá no canal que conseguem ver toda a live da Paola. Paola, meu amor, gratidão por isso. Ansiosa por sexta-feira. Que E delícia! aí, deixo você agora com os minutinhos finais para se despedir e fazer o encerramento para mim hoje. Deixa eu falar uma coisa deliciosa. Na sexta-feira, Mari e Fernando terão a sensorial deles, sensorial online, imagina. E depois ainda vamos ter o privilégio de estar vivencialmente, que aí, né, incrementa mais. Alguém está falando, adorei, que coisa boa. Tá né? todo mundo. Cheguei tarde, vou assistir depois.
Que E aí ótimo. eu vou pedir uma coisa para todos vocês. Queiram aprender a respeito de realmente avaliar o vinho bem feito. Porque vocês não imaginam, tá? O que esse alimento, quando bem feito, pode trazer para a sua imunidade, para a sua capacidade, para a sua longevidade. Eu não vou dizer a minha idade nesse momento, mas vou dizer que ministro palestras há mais de 30 aninhos já. Então, acho que está mais ou menos bom, tá? Não? Não sei como é que Não, tá, porque eu não estou me vendo. De ótimo. repente, eu estou Olha escutando só, todo mundo. Paola, a Dulce de Londres está colocando ali, ó, parabéns, suas lives estão ótimas, temas interessantes, estou amando. Gratidão, querida. Um grande abraço do Brasil. Viva! E Paola, quem quiser saber Sim, mais, Paola Pedron e o som da sua vida. Paola Pedron, aqui no Instagram, Paola Pedron e o som de sua vida. Paola Pedron Exatamente. Vinho Coaching Mentoring lá no Facebook e no YouTube. Mas assim, Facebook, Paola Pedron Vinho Coaching Mentoring e aqui no Instagram, Paola Pedron e o som de sua vida. Tá É lá isso no aí. Parler também, enfim. Mas a gente vai fazer mais lives, não é, dona Mara? Porque eu vou te convidar para o meu perfil também, Pessoal, assim como a doutora ó, Ivanilda. vamos fazer o seguinte, né, Paola? Coloquem aí e quem quer mais uma live desse tipo com a Paola e a gente já vai organizando para mais adiante, né? E viva! Quando eu tiver Tá um bom. pouco mais de conhecimento de vinho, né? Paola, eles vão cortar nossa live porque está chegando ao fim. Gratidão, meu amor. Gratidão. Gratidão, muito amor, Fique muita iluminado. luz para você. Você sempre muito Enorme. iluminada, transmitindo com muito Gratidão. carinho, com muito amor, tudo. Muito obrigada, Paola. Beijo grande, pessoal. Tchau, Fica tchau. com Deus, fique iluminada. Cada um de vocês uma noite magnífica. Tá bem? E Gratidão. firme no leme, Obrigada. fé inabalável. Tchau. Exatamente. Beijo, minha iluminada. Tchau, amorosa. Cida, sua amada. Cida minha. Beijo, beijo, beijo. 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 Eu. Pronto.